salve, criaturas cósmicas em marcha, avançando por todo o universo, por todos os universos e por todas as emanações da vinha do Senhor, através dos cosmos, através dos planetas, através de todas as evoluções. Ainda falando em evolução em dois mundos aqui, trazemos um trecho para iniciar o pensamento, a nossa conversa, com o assunto de reencarnação e renovação, o mergulho na matéria mais densa, através de planetas de prova e expiação ou de regeneração. Mas uma das frases que se destaca é: se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Novamente, para assimilarmos a ideia do composto, se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Ranger de dentes, céu e inferno, dificuldades aqui ou ali. Almas, espíritos, fractalizam as experiências. Nas fractalizações de suas experiências, com uma constante limitada, parece paradoxo, mas uma constante que se autodelimita na sua integralização ao final da experiência. Assim, criaturas com 7 ionas, ou 7 chakras, ou 7 canais de comunicação, centros de força, sejam eles abordados pelo duplo etérico no processo reencarnatório, sejam eles abordados pelo processo do perispírito, sejam eles abordados pelas concentrações energéticas que vão se manifestando através das estruturas subatômicas em relação da movimentação da luz através dos bósons, através das, vamos chamar, das energias que vão auxiliar outras energias a formarem a sua massa, ao formarem a sua massa, estabelecendo essa comunicação direta. Podemos dizer que através dessa oportunidade podemos suar no trabalho, porque, lembrando um pouco até da inspiração constante e da transpiração constante dedicada de Albert Einstein, a respeito da porcentagem, por exemplo, mínima, é a porcentagem de inspiração ao adentrarmos os processos encarnatórios da experiência no universo local, no superuniverso, no pequeno cacho da uva da vinha divina, da vinha do Senhor, e vamos nos movimentando conforme a necessidade de nós outros espíritos, enquanto fractalizações experienciais em cada movimento, em comunicação direta para aqueles que já estão com essa consciência mínima, em comunicação direta com experiências de demais fractais, para que, em consolidação e comunicação com o eu superior, que alguns vão dizer, ou consigo, possam ampliar esses canais, essas ionas, esses chakras, esses centros de força, com comunicação direta. Para pensarmos no assunto que vem em sequência, dessa comunicação direta, desse processo do, alguns chamariam aí de religare, do processo de restabelecer a comunicação com Deus, mas seria a comunicação com Deus, o Deus administrativo deste universo local, o Deus administrativo do superuniverso, o Deus administrativo do centro, vamos chamar assim, de todos os superuniversos, ou Deus, o infinito, o onipresente, Deus, o Criador, que se expande
através de todos os limites que possamos imaginar, ultrapassa todos os limites que possamos imaginar e, ao mesmo tempo, nos compreende as existências experienciais e de devoção. Sejam nos raios diversos estabelecidos, primeiro, segundo e assim vai. O raio da vontade, dentro da experiência fundamental. A construção histórica que vai tratar a equipe André Luiz a respeito de corpo espiritual e religiões, por exemplo, no capítulo 20 em diante, traz algumas potencialidades para desenvolvermos essa filosofia, essa ciência e esse processo religião, mas não contando com paradigmas, contando com dogmas, contando com hábitos relutantes, hábitos que se veem desesperados para continuar, para caracterizar-se dentro desta ou daquela religião, dentro desta ou daquela sociedade. Que sejamos seres cósmicos, com uma identidade, uma compreensão de que mesmo na experiência fractalizada, que nós mesmos temos através dos egos, por exemplo, e também dos fractais em si, nós outros, fractais da obra maior de Deus, experienciando dentro de um universo de livre-arbítrio, fazendo nossas escolhas, constituindo nossas identidades, o nosso ego espiritual, trabalhando nossa mente, vamos chamar de mente local, no sentido de ser mente finita, para então embarcarmos em uma nova viagem quântica, através da mente espiritual e por aí seguir. Nesse processo da mente espiritual, a centelha da razão convertera-se em chama divina. A centelha da razão convertera-se em chama divina. É muito comum ouvirmos por todos os lados, espiritualistas, espíritas, etc., a respeito da chama divina, ou melhor, uma junção das expressões centelha divina. Mas André Luiz, ou a equipe, ou o redator, traz a centelha da razão, convertera-se em chama divina. A ideia da chama divina, a ideia do fênix, pedagógica, muito interessante, renascer das cinzas, ou seja, através da experiência, recolhem-se os resultados residuais, os resultados, enfim, de qualquer processo, seja o processo da respiração, seja o processo da alimentação, que vamos tratar logo em seguida, vamos conversar logo em seguida, seja o processo da própria experiência em si, após a despedida do duplo etérico, a renomeação, reapropriação dos sentidos do perispírito, pouco a pouco, período de perturbação, mas logo recuperando a consciência de ali estar, representado em um corpo menos denso, e redescobrindo, renovando as visões dentro de uma semiótica espiritual, com possibilidades, inclusive, dos denominados corpos mentais, búdico, átmico, de experienciar essas realidades como treinamento, como preparação para chegarmos e avançarmos para nossas realidades espirituais em integralidade. Ou seja, nós espíritos, com todos os fractais experienciados, reunidos em avanço mônada, espírito, através do trabalho na vinha do Senhor. São diversas e diversas uvas, são diversos e diversos cachos, mas se estende
muito além do nosso campo de visão, vamos chamar assim, a ideia da criação. É muito comum ouvirmos na ciência positivista a respeito de o universo observável. Através de qual lente? Através da lente dos olhos, da matéria mais densa, que depende exclusivamente de um processo refratário da iluminação, através de lentes de Hubble, James Webb e outros tantos que vão surgindo com as tecnologias, através das realidades aumentadas, das tecnologias em visão, da inteligência artificial, dos modelos de sociedade linguísticos, através do que conhecemos como Large Language Models, os modelos grandiosos de linguagem, que vão representar e vão começar a substituir certas tarefas automáticas que o ser humano ainda se prende, desde as épocas remotas, onde era ou coletor ou caçador, ou organizador de uma certa sociedade com comunicações espirituais, já desde épocas remotas. Tanto da raça adâmica, repetimos, para todas as criaturas que essa compreensão se expanda o máximo possível, raça adâmica, não a primeira e não a última a habitar este orbe satélite, chamado Terra, Tiamat, Urântia, seja como queiram chamar. Assim, com esse espírito que avança, vamos chamar Gaia por alguns, Urânia, lembrando Camille Flammarion, em conversa com o próprio espírito do orbe, trazendo essa visão de que tudo caminha, tudo avança e tudo se comunica. Neste processo de comunicação, centelha da razão converter-se em chama divina. A inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Inalienável de Deus. Conduzindo-se então de modo racional, fé raciocinada. Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, Ian Hus, quebrando os paradigmas do cristianismo e da religião como se compor em sua época. Akhenaton, quebrando os paradigmas daquilo que se compôs à sua época. Hippolyte Léon Denis Rivail, Akhenaton. A figura de Atom, Ian Hus, a figura de um Deus, a figura de um processo religioso que deveria ser para que o povo compreendesse, para que todas as criaturas tivessem acesso a esse processo, e não algo restritivo. Inclusive, se pensarmos nos processos à época de Akhenaton, os processos iniciáticos que perduram até hoje, exclusivistas, a briga por interpretações, todas elas passíveis de revisão, compreendendo que a mesma criatura espiritual que avança e que nos trouxe a ideia de encarnações como Allan Kardec, um druida, um mágico, um feiticeiro de sua época, um grande zelador de toda a comunidade, um coordenador de todos os processos da comunidade. A inteligência humana entendeu a grandeza do universo. De modo racional, experimentou profundas transformações. De modo racional, experimentou. Ou seja, a experiência dentro da razão, um processo cognitivo, dizendo para si mesmo, eu tomo consciência do que acontece e isso se torna real para mim, nesta realidade, neste cérebro. No próximo cérebro, normalmente interligado
no processo encarnatório, interligado, duplo etérico, mas interligado com o cérebro da matéria densa, traz associações através dos processos necessários da alimentação, vamos chamar assim, o pão nosso de cada dia, para estender o processo experiencial. Porque o processo em que estamos mergulhados na matéria mais densa não quer dizer que estejamos alienados no processo perispiritual e no processo de corpo mental em espírito, ligação, búdico e átmico. Mônada. Estabelecermos 7 corpos, 7 ionas, 7 comunicações entre o divino, as energias divinas e aquilo que produzimos como resíduo que vai se dissipar novamente nas energias divinas, para então se reintegrar e voltarmos a receber. Ou seja, particularmente, localmente, num raio de desenvolvimento, como já comentamos em outros estudos, é normal que estabeleçamos esse processo. Um processo muito semelhante ao que vamos falar sobre um processo de hematose, um processo de alimentação através da respiração, que nos traz a ideia, proposta por alguns filósofos, como por exemplo Michel Foucault, da ideia de estarmos produtores e reprodutores da sociedade em que nos inserimos. Mas a sociedade em que nos inserimos, ela não consta apenas dos viventes, dos convivas, em matéria densa. Aqueles que estão conscientes, aqueles que não têm sequestrado os seus corpos mentais por alienação ou por estarem compactuando com as forças das trevas, ou seja, as forças da não-luz, as forças que ainda se escondem, onde não há mais esconderijos, porque a luz domina nesse exato momento. Não há onde se esconder. Todas as criaturas têm as suas realidades expostas, revividas e repensadas, regeneradas, com oportunidades novas de trabalho na vinha de Nosso Senhor. Assim, de modo racional, experimentando profundas transformações. Neste processo de transformações, nós trazemos uma passagem que fala-se dos 10 mandamentos, mas quem sabe de maneira consciencial sobre tudo o que aconteceu, sobre tudo o que acontece através das leis fundamentais da raça adâmica, que caminha para a raça espiritual. A palavra da esfera superior gravava a lei de causa e efeito. E aí sintetiza de alguma forma as 10 leis. O primeiro processo de download, para upgrade, já que estamos acostumados com essas palavras, ou seja, o processo de baixar da nuvem, baixar das energias universais, do conhecimento universal. Quando dizemos a palavra conhecimento, por pobreza de interpretação de algumas criaturas, pode parecer que estejamos falando apenas de uma das asas da evolução. Mas quando aqui atribuímos a vibração em forma de palavra de estudo, vamos dizer assim, de aprendizado, vamos dizer assim, queremos dizer a alma que aplica diretamente o conhecimento, e não conhecimento no sentido de acumular nos hard drives, de acumular em memória não expandida, apenas por acumular. As acumulações, sejam elas de posses materiais ou posses intelectivas, elas nada representam. Se na hora da inteligência emocional, da inteligência espiritual funcionar, todo esse processo se perde. Então o equilíbrio é entre as inteligências,
entre os processos cognitivos do cérebro da matéria densa, do cérebro perispiritual, da representação do corpo mental e em direção à comunicação com a mônada. Consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna, nele reconhecendo a tua divina origem. A tua divina origem, mesmo selvagem, segundo o Espírito da Verdade, que reúne a todas aquelas criaturas que vêm como emissores do Senhor por toda a Terra, por todos os planetas, por todo o sistema solar, vamos dizer assim, por toda a galáxia, por todo o universo local. Nesta pequena uva da parreira, da vinha do Senhor. Esta pequena uva. Quando falamos esta pequena uva, não estamos nos referindo ao planeta. Esta pequena uva, este universo local. Diversos são os cachos. Abstente de envolver o julgamento divino na estreiteza de teus julgamentos, ou seja, imagem e semelhança. Como posso eu me colocar, como temos a representação gráfica muito interessante no filme A Cabana, por exemplo, onde trabalhamos inclusive com o Cine Debate, e vamos trabalhar novamente em algum momento. Este processo, em nos colocarmos como julgadores, se perde completamente a linha de análise daquilo que foi. Porque somente espíritos da justiça, espíritos consagrados em suas experiências, podem acessar esses arquivos, esses processos acásticos, compreender, não somente através dos instrumentos da tecnologia, psicoscópio e outras tantas tecnologias que estão por aí, não apenas aquelas que a equipe André Luiz citou nas obras, mas são diversas as tecnologias do orbe, de outros orbes, enfim, que são compartilhadas, principalmente pelas equipes espirituais, de análise da alma, dos sentidos, das vibrações, porque tudo vibra, tudo decodifica-se através dessas interpretações vibracionais, a assinatura energética de cada um. Não só de cada um, mas de cada potencialidade do pensamento. De cada expressão do pensamento, expressão da alma. Expressão da alma fractalizada. E expressão da alma integralizada. Por isso, corpos mais sutis. Por isso, agilidade, vamos chamar dessa forma, em compreensão daquilo que é natural. Vamos repetir, natural. Não há processos sobrenaturais. Não há processos indistintamente mágicos, milagrosos. Tudo é da natureza, como o átomo em que, nos processos daqueles que se deslocaram do cocheiro e vieram parar nos processos terrenos, após todo o movimento, enfim, movimento de Jesus, sanando, enfim, de todo o processo, tomando a organização do orbe novamente, recebendo em civilização que já avançava, que alguns tratam como mitologia, essas criaturas que avançam depois para uma civilização grega inicialmente, obra a caminho da luz, é uma boa iniciação nesse assunto. E esses conceitos gregos do átomo, o indivisível, na expressão grega, átomo, não se tratava de dizer que o átomo constituído nas partículas chamadas subatômicas de prótons, elétrons e nêutrons seria algo indivisível. Mas falava-se do átomo original.
o mesmo átomo que o Espírito da Verdade vai falar em O Livro dos Espíritos, em conversa direta com os médiuns, que são anotados por Kardec, ou Hippolyte Léon Drizade Rivail, a respeito desse átomo original. Através desse processo do átomo original, onde uma coligação, ou seja, dois, o par, onde uma coligação em trios forma-se o átomo. Aí, o átomo tangível, o átomo conhecido. Por isso, os trídeos, essa composição que vai formar esse átomo conhecido, que aí então vamos pelos modelos já tratados, Rutherford Bohr, etc. Até chegarmos na experiência da física quântica e vamos avançando cada vez mais. A ideia dos fótons, sem massa, a ideia dos bósons, em geral, que vão, principalmente o de Higgs, que vai auxiliar as outras potencialidades energéticas a criarem as suas massas, ou seja, coligarem e estabelecerem formas na matéria. Como se nesse campo, chamado campo de Higgs por alguns adentrando a ideia da matéria escura, adentrando a ideia do plasma divino, do hausto do Criador, como a própria equipe André Luiz vai falar, vamos trazer a ideia dentro dos 10 mandamentos dizendo: lembra-te de que a dívida para com teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Porque todos aqueles que são pais, todos aqueles que conviveram com seus pais, entendem que certos sacrifícios se estabeleceram para que a criatura fosse se desenvolvendo nesse processo de infância até chegar na fase adulta e potencialmente despertar como criatura quântica, criatura espiritual. Dependendo da missão de cada um, dependendo da semente estelar que chega em determinado momento para despertar quântico, natural, não paranormal, não milagroso, mágico. Esqueçamos as fogueiras, esqueçamos todas as maneiras de bloquear numa sociedade todo o preconceito de assuntos sérios como esse, onde muitas criaturas estão brincando, vamos dizer assim, imaturas com a espiritualidade, tratando esse assunto como algo divisível, algo que se pode deixar separado da vida em sociedade dentro da matéria. Seja a posição que estejas nesse momento, tu que interages com esta dimensão nesse momento, com essa projeção deste vídeo, sejas tu declarado ateu, seja o ateu que dá graças a Deus, ou seja o ateu que apenas não corrobora com a ideia de um Deus estabelecido mosaico, antropomórfico, confundindo a imagem e semelhança de Deus com a justiça do homem. Tu, desperta, tu que dormes. É hora. Não importa se é ateu. Não importa se determinados limites da minha congregação religiosa diz que só vou até ali, que eu posso isso, mas não posso aquilo. Apóstolo Paulo: nem tudo me convém.
mas eu estou num universo de livre-arbítrio. Isso quer dizer que a experiência vai me consolidando e eu vou reconstruindo a igreja de Nosso Senhor. De Nosso Senhor Jesus Cristo, sim, podemos dizer. Do mestre Sananda, esta vibração que captamos como o nome Sananda, mas que representa o Cristo. Não só o Cristo do orbe, mas o Cristo responsável administrativamente pelo universo local. Outras energias, outras consciências vêm habitar e vêm auxiliar na tarefa de administrar o orbe, este pequenino orbe em que estagiamos. Foge de obscurecer ou conturbar o sentimento alheio, porque o cálculo delituoso emite ondas de força desorientada que voltarão sobre ti mesmo. Estamos apenas fazendo uma releitura dos 10 mandamentos em André Luiz. Evita a apropriação indébita para que não agraves as próprias dívidas. Lembrando, trabalho honesto, conduta honesta, mesmo com erros, porque para chegar ao sucesso, se pensarmos pelo próprio processo científico, o método científico, existe o processo de tentativa e erro. Para chegarmos a soluções, por vezes dentro de um processo científico, precisamos experimentar e experienciar e comprovar e replicar aquele resultado para termos consolidação daquilo. E assim se estabeleceu o que chama-se hoje de Espiritismo. Foi através do mestre. Um mestre, sim, podemos chamar como mestre, não porque é o mais evoluído do orbe, não. Mas porque veio com a missão de mestre, veio com a missão de apostolado. Não Allan Kardec druida, mas consolidando, sim, a Kenaton, Ian Hus, antes o druida, enfim, mas Ian Hus, e enfim, Hippolyte Léon Drizar Rivail, com o mesmo pensamento projetado, com a mesma ideia de estabelecer que a sociedade tenha acesso às propriedades do Deus único, onipotente, onipresente, o Deus bom. Acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade ao preço do esforço próprio, porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã, as reservas espirituais, plasmando-te hoje o caminho do amanhã. Mas esta ideia do tempo e espaço, o hoje, a ideia de estar presente é super importante, como muitas ideologias vão trazer. Mas essa ideia de passado, presente e futuro é um movimento. Por vezes nós vivemos no futuro, por vezes nós vivemos no passado. Basta que o pensamento nos leve até lá e diga, naquele momento, naquele dia, naquele calendário, naquele processo, naquele tempo, naquele espaço. Porque não há como conduzir um processo de tempo sem o espaço, mas há como conduzir o espaço sem o tempo, que é onde chegaremos nessa compreensão. Não falamos apenas do calendário gregoriano, no calendário asiático, vamos dizer assim, não. Galáctico. Nós mesmos sabemos que os processos de rotação e translação, tudo que vibra, são processos diferenciados de acordo com a natureza de cada espírito habitado em cada orbe, em cada estrela, em cada movimento de sistema solar. As galáxias também têm seus movimentos constantes.
Os universos também têm seus movimentos constantes. Os sóis, os espíritos que habitam as esferas que chamamos de Sol, o chamado satélite natural, que proporciona que a vida molecular se estabeleça em muitos orbes, que magneticamente, direcionalmente, atinge aquele sistema solar específico como um todo. O caminho de amanhã. E aí, concluindo essa etapa, trata de Jesus e a religião e diz: nem templos de pedra, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. Pedras. Reconstrói a minha igreja. Nem uma pedra restará. E ela será reconstruída em 3 dias. Não apenas pelo processo chamado de ressurreição, de aparição, nem por esse processo, mas sim pelo processo consciencial de todas as criaturas vivas, de todos os fractais em experiência, que estarão compreendendo as suas realidades. Cada vez mais as eternidades se tornam menos longas. Esse paradoxo das eternidades que vão se expandindo, como dizem muitas e muitas notícias. O universo está expandindo. Sim, o universo está em movimento. Não tem como ser diferente. Isso quer dizer, inclusive, que este próprio dispositivo que está transmitindo esta fala está em movimento. Parece estável, mas é necessário que um movimento molecular aconteça. Assim, chegando a uma última referência dessa nossa menção de evolução em 2 mundos, falando de justiça na espiritualidade. A autoridade de justiça funciona com maior segurança, como é natural, santuários e tribunais em que magistrados dignos e imparciais, muito diferente do que se estabelece na Terra ainda, que nos impede de enxergar a regeneração. A imparcialidade, muito importante. Se fizeres somente aos teus, que diferença tens dos fariseus? Entrega o que é de Deus a Deus. A organização do júri. Nós temos espíritos integrados no conhecimento do direito com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais, a fim de que as sentenças ou informações proferidas se atenham à precisa harmonia perante a divina providência. E aí, estamos falando nesse processo muito interessante sobre a justiça, que vai trazer a ideia de como são os processos da lei divina, como citamos em A Cabana, por exemplo, quando a personagem senta no lugar cedido por Deus, representado na figura feminina, e ele tenta julgar, mas tem uma relação muito forte em julgar, por exemplo, como genitor. E isso não é imparcialidade. Por isso, a fala de Jesus de Nazaré na presença mais densa na matéria conosco. Pedro, me negarás 3 vezes.
aquele que provar deste pão me entregará a justiça, pseudo-justiça, vamos chamar assim, a verdade. E aí nos traz o processo final da argumentação deste livro, que vai passar por todas as energias, todos os processos de convivência do espírito em perispírito, mas principalmente do processo de alimentação. E vamos trazer uma ideia muito sucinta, ainda para explorarmos muito mais nos próximos estudos, sobre um processo chamado hematose. O processo chamado respiração, onde a alimentação principal, não só em perispírito, mas também nós, em administração mais densa, oxigênio, O2, partículas, respiração, processos, liberação de energia para cada célula, motivação e todo o processo funcional através das correntes sanguíneas. Então, o processo de respiração pulmonar com uma sequência de respiração celular. No processo, algumas anotações de nossos estudos, mas temos no processo da hematose mais ou menos 150 milhões de alvéolos que tratam desse processo, sem esquecer do processo do nitrogênio que não trabalha efetivamente no processo de condução das moléculas de oxigênio, mas trabalha sim na manutenção das energias. Então trabalham as mitocôndrias e trabalham o citoplasma. Citoplasma, energia mental, a vida mental das células. A equipe André Luiz trata disso. Para que possamos entender que todo o processo respiratório, não só pelas mitocôndrias, mas também em todo o processo das hemácias, da hemoglobina, de todo o processo que vai se estabelecendo, inclusive a hemoglobina, sujeita a carregar 4 moléculas de oxigênio dentro desse processo de respiração celular, onde a nossa produção, o nosso resíduo de CO2, de gás carbônico, de todo o processo necessário para a liberação de energia para as células se movimentarem, seja neste corpo, seja nas células psi, ou seja, células do corpo perispiritual, ou até, por que não dizer, nas células do corpo mental inferior. Sim, podemos chamar de células mentais, células do corpo mental, porque ainda assim trata parcialmente, de uma forma híbrida, de um processo material ainda. São essas vertentes, essas 4 emanações, esses 4 estágios de evolução da alma que vão culminando no 7º corpo e, por que não dizer, no 8º corpo, como vamos abrindo agora para todo o orbe, para todas as criaturas que estão habitando ou em relação neste orbe, neste sistema solar. A informação vai chegando e se consolidando. O 8º corpo, o 9º corpo. Porque para o nosso estudo é suficiente que tenhamos um universo. Para o nosso estudo é suficiente que tenhamos 7 corpos, culminando no átmico. Para o nosso estudo é suficiente que culminemos a nossa evolução no anjo. É que quando chegarmos nesse processo de integralização com nós mesmos, com nós espíritos, diante de todos os fractais de experiência, no universo de livre-arbítrio, estaremos mais lúcidos, justamente desse processo que chamamos de hematose, que passa no processo de difusão. E o processo de difusão é muito interessante para esse pensamento espiritual, porque parece que é apenas falar de moléculas do corpo e da oxigenação, mas para falar das energias espirituais, das ionas tratadas, não só 7 ionas, mas 8, 9, 10. 10 ionas, imaginemos. 10 possibilidades de comunicação direta com o divino, ou seja, energias divinas através do processo
vamos chamar dos bósons, ou dos fótons, ou de todo o processo que vem e vai interagindo com a matéria mais densa, vamos chamar assim, recebidos, e o residual vai voltando e se dissipando, recebendo e saindo, recebendo, assimilando, para alguns assimilando em todos os corpos integralizados, para alguns assimilando apenas no corpo mental, para alguns assimilando em perispírito, para alguns assimilando inclusive na matéria mais densa. Aqueles que já não tratam da diferença de estarem com o corpo dormindo, estarem dormindo e sonhando, vamos chamar assim, para aqueles que ainda relutam em entender uma realidade de quarta dimensão e dificultam a sua passagem para a quinta dimensão, a dimensão do espírito, a dimensão do universo, ou do cosmo, ou da vinha do Senhor, ou seja, de todas as possibilidades universais de tantos e tantos universos. Que sejamos criaturas despertas, trabalhadores da vinha do Senhor, aqueles da última hora, aqueles da primeira. Temos aqueles da primeira dentro de um histórico selecionado, trazendo ovelhas desgarradas da casa de Israel, sim, para alguns segmentos religiosos. Mas mesmo as religiões perdem o sentido se elas não forem conduzidas com um processo espiritual, como força motriz, como catalisador. Que sentido tem? Que sentido teria hábitos mundanos, congregações dizendo Deus próprio, na própria fala de Jesus, consolidada ainda nos incompletos evangelhos, sabemos disso pela seleção, ou seja, canônicos e outros tantos evangelhos que vão compondo a escritura sagrada chamada. Todas as escrituras são sagradas porque são testemunhos semióticos de criaturas vivendo as suas experiências, trazendo a sua relação com o divino. Todas as criaturas são sagradas. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, como pessoa vai admirar. Assim, esse processo de hematose, vamos trazer, assim como trouxemos também a ideia da zona de desenvolvimento proximal para a zona de desenvolvimento espiritual, vamos tratar também dessa síntese da hematose espiritual, onde as energias divinas adentram, permeiam a criatura através desses focos de luz, desses caminhos, desses canais, desses vasos, como dizia Paulo, onde a energia divina permeia, circula, assimila-se aquilo que precisa se assimilar, o pão nosso de cada dia, e depois os resíduos deste processo se dissipam novamente na atmosfera e vão recriar. Isso quer dizer, inclusive, na morte. Isso quer dizer, inclusive, no desencarne, onde os corpos vão se reassimilando em estruturas subatômicas. Que sejamos mais lúcidos em relação a tudo, sem preconceitos. Que consigamos ouvir com ouvidos de ouvir. Que consigamos ver com olhos de ver. Que sejamos mais respeitosos com todas as criaturas. Com todas as criaturas. Com todas as suas experiências. E as suas dificuldades. E as suas alegrias. Saudações.